Olá pessoal, vamos ver nessa aula então como que se faz o cálculo de dose máxima de anestésicos locais. É importante saber que nós temos o vasoconstritor e o anestésico local. O que vai limitar a dosagem máxima, na maior parte das vezes, quando você usa epinefrina 1 para 100 mil, por exemplo, que é uma diluição um pouco maior de vasoconstritor, o que vai limitar a dose máxima é a quantidade de anestésico local. Então, esse é o foco dessa aula, é o cálculo de dose máxima dos anestésicos locais. Vasoconstritores é tema de uma outra aula que a gente vai ver no futuro. Então, inicialmente, eu tenho que saber que eu tenho 3 passos que eu preciso fazer para que eu saiba exatamente a quantidade de tubetes anestésicos eu posso utilizar no meu paciente. Primeiro passo, eu preciso saber quantos miligramas de anestésico local possui em cada tubete odontológico. No momento da minha anestesia, meu ato cirúrgico ou da minha administração do anestésico local para uso clínico, não tem como eu saber através de miligramagem. Isso é um cálculo muito difícil. Na prática clínica, lá no dia a dia, a gente vai estar mensurando essa dose máxima através de tubetes anestésicos. Então é muito mais prático. Então a gente precisa definir a dose máxima em relação a tubetes anestésicos. Então o primeiro passo é saber quantos miligramas de anestésicos a gente possui em cada tubete odontológico. Então, por exemplo, vamos começar com uma anestésico local, a lidocaína é 3%, com norepinefrina 1 para 50 mil. A gente vai ver depois nas próximas aulas que esse não é um anestésico muito adequado, apesar de muitos colegas utilizarem, não é a primeira opção, por vários motivos, né? Pelo fato da norepinefrina não ser a primeira opção em relação ao vasoconstritor e também pelo fato de ser 3%, que limita um pouco a quantidade de anestésicos em procedimentos que exijam uma quantidade maior de anestesia, como por exemplo em extrações múltiplas ou remoção de 4/3 molares no mesmo tempo cirúrgico. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é determinar a concentração do anestésico em relação à miligramagem, né? Então, se eu sei que o anestésico ele é 3%, eu preciso saber o que representa isso em relação a miligramas. A gente pode decorar ou a gente pode entender. Então, decorar, a chance que existe é que você esqueça com o passar do tempo. Então, uma vez que você entenda esse cálculo de equivalência, você não vai mais esquecer e você pode usufruir desse conhecimento ao longo da sua vida. Então, se eu sei que ele é 3%, eu sei que em 100 ml de solução eu vou ter 3 gramas de anestésicos. Agora, uma coisa que é muito importante, eu preciso saber em miligramas, não em gramas. Então, eu sei que em 3 gramas existem 3.000 miligramas, né? Então, isso é equivalência, né? Então, se eu sei que em 100 ml tem 3.000 miligramas, eu posso vir aqui, cortar 2 zeros, corto 2 zeros aqui, eu vou ter o equivalente a 1 ml, eu vou ter 30 miligramas. Sabendo disso, eu preciso definir que quantos miligramas, quantos ml possui um tubete anestésico, né? Eu sei que um tubete ele vai ter 1,8 ml. Então, se em 1 ml de solução anestésica eu tenho 30 miligramas de anestésico local, quanto que eu vou ter em 1,8 ml? Então é muito simples, né? Eu faço uma regra de 3, em 1 ml eu tenho 30 miligramas, em 1,8 eu vou ter X. Então eu faço o meu cálculo, né? Multiplico 1,8 por 30, eu vou ter, em um tubete anestésico, eu vou ter 54 miligramas de anestésico local. Então vamos, só para a gente sedimentar bem esse conhecimento, vamos ver esse outro anestésico local. A mepivacaína 2%, vamos fazer o cálculo de equivalência, né, para saber a concentração. Então eu sei que em 100 ml eu vou ter 2 gramas de anestésico, que vai ser equivalente a 2.000 miligramas, né? Então 100 ml de anestésico eu vou ter 2.000 miligramas de mepivacaína, corto 2 zeros e 2 zeros, eu vou ter, em 1 ml eu vou ter 20 miligramas. Agora, eu preciso saber, dentro de um tubete odontológico, que vai ter 1,8 ml. Então, 1 ml eu tenho 20, faço uma regra de 3 para saber quanto que vai ter em 1,8. Então, faço a multiplicação, vai dar um tubete 36 miligramas. É interessante notar que alguns anestésicos já estão apresentando na sua embalagem
a quantidade de miligramagem. Já vem pronto, né? Então você não precisa nem fazer mais esse cálculo, né? Então, por exemplo, esse caso aqui, esse anestésico, ele já vem lá especificado, ó, 36 miligramas por tubete, né? Por carpule. Carpule, tubete anestésico, anestube, é tudo a mesma coisa, né? Apesar de muita gente chamar de carpule a seringa metálica na qual você insere o tubete. Mas também é conhecido como anestube, tubete anestésico ou carpule. Então, esse é o primeiro passo, saber quantos miligramas eu vou ter em um tubete. Você faz através do cálculo de equivalência, através da porcentagem, ou você olha no anestésico, na embalagem, ou no próprio anestube, a quantidade de miligramas que tem na impresso. Segundo passo, eu preciso saber qual que é a dose máxima por peso corpóreo. Quem nos diz isso vai ser ou a literatura científica a ser consultada, no nosso caso o livro do Malamed é o livro padrão, ou através da bula do próprio anestésico local. Então essa é uma imagem, é um quadro retirado do livro do Malamed de 2005, na qual ele relata aqui ó, a quantidade, miligramas por quilo, de vários anestésicos locais, aqui no caso é a dose recomendada pelo fabricante, porém o próprio Malamed ele tem uma dosagem que ele mesmo recomenda, que ela é ligeiramente um pouco abaixo, principalmente no caso da lidocaína, por exemplo, ele diferencia com e sem vaso, o fabricante diferencia, fala que quando tem vaso pode ser uma dose um pouco mais alta, o Malamed já fala que não, ele fala que a mesma dosagem deve ser empregada. Então a gente particularmente indica seguir a literatura científica e seguir essa quantidade que o Malamed apresenta para nós. Então eu sei que num paciente no qual eu vou administrar lidocaína com ou sem vaso, a dose máxima ela vai ser 4,4 miligramas por quilo. E eu tenho uma dosagem máxima de 300 miligramas. Então, sabendo disso, por exemplo, eu vou usar mepivacaína 2%. Qual que é a dosagem máxima por peso corpóreo? Mepivacaína, eu venho aqui na minha tabelinha, mepivacaína 4,4, que vai ser o mesmo da lidocaína. Esse é um dado que você não precisa decorar, ele vai estar sempre disponível ou no próprio tubete, ou no próprio na embalagem, na bula ou na literatura pertinente. Então eu sei que a mepivacaína ela tem uma dosagem máxima de 4,4 miligramas por quilo. Então eu preciso saber o peso do paciente, né? Então eu vou lá, o paciente me relata que ele pesa 65 quilos, então eu faço apenas a multiplicação. 65 quilos vezes 4,4 vai me dar 286 miligramas. Então isso é a dose máxima que esse paciente, pesando 65 quilos, pode receber desse anestésico local, mepivacaína. Então agora eu já sei quantos miligramas tem no tubete, já sei qual que é a miligramagem máxima que o paciente pode receber. Agora o terceiro passo é a gente determinar essa dose máxima em tubetes, né? Então se eu sei que um tubete tem 36 miligramas, como a gente já viu no passo 1, eu preciso fazer uma regra de 3 para determinar quantos tubetes dariam o equivalente a 286 miligramas, né? Então eu faço um cálculo, uma regra de 3, né? 36x igual a 286, divide 286 por 36, eu vou ter aqui a minha estimativa de 7,94 tubetes por sessão. Então agora aqui vamos fazer o passo a passo desse outro caso clínico, né? Qual que é a dose máxima em tubetes desse anestésico local, no caso Citanest é a prilocaína, 3%, para um paciente com 40 quilos. Então, primeiro passo, preciso saber quantos miligramas de anestésico possui em cada tubete. Então, eu sei que ele é 3%, então eu vou ter 100 miligramas, eu vou ter 3 gramas, que é o equivalente a 3.000 miligramas, faço o corte dos zeros, vou ter 1 ml, 30 miligramas. Agora, eu preciso saber no tubete, que tem 1,8 ml, então vai dar o equivalente a 54 miligramas. Segundo passo, qual que é a dosagem máxima por peso corpóreo? Então quem vai me dar isso aí é a tabela do livro do Malamed, onde a gente vem aqui, prilocaína, a gente sabe que a dose máxima recomendada pelo Malamed é 6 miligramas por quilo, né? Então eu faço o cálculo, 6 vezes 40 vai dar 240 miligramas. E por fim,
eu determino a quantidade de tubetes que representa essa quantidade. Então, um tubete eu sei que tem 54, X tubetes serão equivalentes a 240 miligramas. Faço o cálculo e vai me dar o resultado de 4,4 tubetes. Agora, esse caso que a gente passou na aula anterior, no qual o paciente foi ao óbito, né? Paciente de 4 anos com 17 quilos, no qual foi administrado 5 tubetes de mepivacaína 3%, né? Então, vamos ver qual que seria a dose máxima para essa paciente. Então, aqui está, eu sugiro que você faça uma pausa no vídeo e tente você mesmo fazer o cálculo de dose máxima para essa paciente de 17 quilos, que foi administrado o anestésico local mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Então você faça uma pausa no vídeo, tenta responder e na sequência a gente volta para dar a explicação de como fazer o cálculo desse caso. Muito bem, primeiro passo. Quantos miligramas de anestésicos possui em cada tubete? Então eu sei que é 3%, eu faço aquele cálculo de equivalência, né? Que vai me dar aqui 1 ml, eu vou ter 30 miligramas, em um tubete de 1,8 eu vou ter 54 miligramas. Qual que é a dosagem máxima por peso corpóreo? Então, mepivacaína, eu venho na tabela, mepivacaína eu sei que o Malamed recomenda 4,4 miligramas por quilo. Então, eu faço o cálculo, 4,4 vezes 17, vai dar 74,8 miligramas. Então, agora, por fim, eu preciso saber a dose máxima em tubetes. Então, agora fica fácil, apenas faço uma regra de 3. Então, um tubete tem 54 miligramas, X tubetes vai ter 74,8, né? Faço a multiplicação e a divisão, eu vou ter aqui a dose máxima de 1,38 tubetes. Então, vai dar, se fosse arredondar, também seria muito, muito mais seguro você arredondar para menos, né? Então, um paciente de 17 quilos, se você quer ter uma administração segura, você pode fazer a dose máxima de um tubete odontológico, né? A dose aplicada foi 5 tubetes. Então a gente percebe que a dose aplicada foi quase que 5 vezes mais do que o recomendado. Então não foi um acidente esse óbito, né? Ele acabou sendo um uso negligente de anestésicos locais. Então isso que eu falei na aula passada, o anestésico local é uma droga extremamente segura, desde que você saiba utilizar. Então uma quantidade absurda de anestésico como essa que foi aplicado, é inevitável que venha trazer algum dano ao paciente, né? Então agora você já sabe que o cálculo de dose máxima, ele é algo extremamente importante e é algo que todo cirurgião dentista que administra anestésico local tem que ter um conhecimento para administrar essas drogas com segurança. Então se você está gostando dessas aulas, inscreva-se em nosso canal. Tendo alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, o meu e-mail fica à sua disposição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.